A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, como de costume, nós estamos fazendo a exposição da Epístola aos Gálatas. Gálatas, nós ainda estamos no capítulo 1 e nós estamos trabalhando com um tema, quando a verdade do Evangelho está em jogo. E o apóstolo Paulo, ele confronta o apóstolo Pedro, porque era um momento de hipocrisia do apóstolo Pedro. E ele foi confrontado. Então nós vamos ler hoje, o foco é o verso 13 e 14 do capítulo 1, mas nós vamos ler do 11 até capítulo 2, perdão, meus amados irmãos. Capítulo 2, obrigado, Giliardo, vou me lembrar. Capítulo 2 do 11 até o 14, foco verso 13 e 14. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura em nome de Jesus. Pedi a Kathleen para ligar a televisão aqui, Kathleen, que eu acho que eu vou precisar de alguns versículos. Quando ela chegar aí. Ou o Janisson, de Deus. Janisson, por favor, ligar a televisão aqui para pedir alguns versículos. Eu vou ler, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, tá? A palavra de Deus nos diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. E, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, não na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Amém, meus amados irmãos? Essa parte aqui é uma parte densa, porque é justamente onde o apóstolo Paulo vai e confronta o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. E Paulo era mais novo do que Pedro, e mesmo assim ele confronta. E nesse verso 13 e 14, a gente vai ver a questão da hipocrisia. Uma das coisas mais que Jesus confrontou foi a questão da hipocrisia. E no grego, meus irmãos, hipocrisia é literalmente atuar, você ser um ator da fé. A palavra hipócrita é ator. Ator é você ser uma coisa que você nunca foi. Você pensar que está fazendo uma coisa dentro da igreja, quando você sai, você é outra completamente diferente. Ou você é uma coisa na frente dos irmãos, quando chega em casa, você é outra diferente. Você pode ter certeza que foi uma das coisas que mais Jesus combateu. E quem eram os hipócritas daquela época? Os fariseus. Porque eles colocavam cargas no povo que eles mesmos não poderiam levar. Então, era uma hipocrisia total. Então, eles diziam ser uma coisa e eram outra totalmente diferente. E o apóstolo Paulo está combatendo isso. Isso já serve de alerta para a igreja. Nós não podemos usar máscaras. Não podemos, meus irmãos. Nós não podemos, porque uma hora a máscara cai. Nós não conseguimos viver de uma forma dizendo que somos uma coisa e vivermos completamente diferente. Então, isso vai cair. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz justamente no verso 13. E também os demais judeus se fizeram de hipócritas juntamente com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé. Então a hipocrisia foi contaminando essas pessoas. Pedro, porque chegaram uma turma de Tiago, e depois Pedro levou Barnabé, e Barnabé os outros judeus. Um efeito dominó. Isso é o perigo. Quais as características da hipocrisia? Homens e mulheres, ou a humanidade, a inconsistência. Quando nós somos inconsistentes, nós temos características de pessoas que são justamente hipócritas. Eu falo uma coisa, mas eu não vivo. Outra característica de uma pessoa hipócrita, um ator da fé, é a pessoa que vive uma vida dupla, duplicidade. Age
na frente de uma pessoa de uma forma, quando ele sai, ele vive outra completamente diferente. Então nós temos que ter muito cuidado. E essas pessoas, elas têm o quê? Motivações erradas. Deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos. Aqui foi um ato pessoal, um ato rápido que aconteceu na vida de Pedro. Pedro não continuou na vida de hipocrisia. Mas o que é que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo corrige. Então nós temos que ter muito cuidado. As motivações erradas, ações baseadas no medo ou na conveniência. Eu faço porque estou vendo alguém, porque estou na presença de alguém. Não, nós temos que ter muito cuidado nisso. Isso é um processo que Pedro estava em pecado. Por que Pedro estava em pecado? Porque ele foi tentado justamente por esses irmãos que chegaram dentro da igreja e quiseram induzir Pedro. E o apóstolo Pedro aqui, ele automaticamente ele estava sendo levado por uma pressão da sociedade. Isso acontece com a nossa igreja hoje também. Às vezes a sociedade quer o quê? Quer nos pressionar a viver do jeito que ela quer. Por isso havia essa palavra hipócrita. Hipócrita. O que era que Paulo estava dizendo? Pedro e os demais estão sendo atores. Então, haverá o quê? Uma pressão social, haverá ações contra a igreja de Cristo, e nós temos que ter cuidado para que nós não possamos consumar o pecado. Uma coisa, meus amados irmãos, é a tentação, e outra coisa é eu consumar o pecado. Tentado, nós seremos tentados todos os dias, mas outra coisa é você consumar o pecado. Por isso nós temos que acender um sinal de alerta na igreja. A igreja brasileira precisa acender um sinal de alerta, tá? Porque nós não podemos, meus irmãos, cair na tentação, principalmente na tentação do medo. O apóstolo Pedro aqui, quando a gente lê os versículos 11 e 12, o apóstolo Pedro teve medo daqueles que vieram da parte de Tiago. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O medo do homem, o medo da sociedade, o medo que a cultura vai querer nos colocar na nossa mente para que nós possamos viver de acordo com ela. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que agir e depender diretamente de Deus. A ação de Deus. Tá? Nós temos que ter convicção do que a palavra de Deus diz, como ela vai nos conduzir. Tá? Nós temos que nos comprometer com a verdade de Deus que está onde, pastor? Na Escritura Sagrada. Tá? Nós não podemos nos preocupar excessivamente com o que os outros pensam de nós. Não, nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Simplesmente isso, é o que a palavra de Deus diz, não o que o mundo quer colocar na nossa mente, não de forma nenhuma. Nós não podemos deixar de fazer o certo para viver de acordo com as convicções de outras pessoas. Nós temos que ter muito cuidado. O remédio bíblico para o medo da humanidade é justamente temer a Deus. Nós temos que temer a Deus. Temer a Deus. O que é que o sábio vai dizer? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós tememos a Deus, nós não vamos temer a homens. É isso que nós temos que lembrar, para que nós não possamos cair no erro da hipocrisia. Nós temos sempre que lembrar que nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, nós não vamos buscar aprovação humana, não. Nós temos que buscar a aprovação de Deus. Eu quero colocar um texto aqui que o apóstolo Paulo, ele conduzindo Timóteo, e diz, Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, procure apresentar-se aprovado diante de Deus. Ele está falando para Timóteo como obreiro, mas aqui serve para toda a igreja. Kathleen, coloque bem aqui, por favor, 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. O que é que ele diz? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Isso aqui serve para toda a igreja.
como homens e mulheres aprovados por Deus, não olhando o que a humanidade pensa ao nosso respeito, não. Não é isso. O que é que a gente viu aqui? Que não foi só Paulo. No verso 13 ele vai dizer, os demais, verso 13, e também os demais. Então foi um efeito dominó. A hipocrisia de Pedro puxou Barnabé e puxou todos os outros. Aqui não diz a quantidade de irmãos, mas o efeito foi um efeito dominó. E também os demais, a palavra é essa, os demais. Então os demais aqui a gente não sabe quantas pessoas é, mas está no plural. Foram várias pessoas que seguiram a hipocrisia de Pedro, se fizeram hipócritas. Se fizeram hipócritas juntamente com ele. Com quem? Com Pedro. Olha o perigo da hipocrisia. É um perigo a hipocrisia, porque é viver uma coisa que nós não somos, é mostrar algo que nós não somos, é uma atuação, é ser um ator da fé, é fingir ser uma coisa que não somos. Por isso que às vezes a doutrina ela não atrai muitas pessoas, porque a doutrina ela vai desvendando quem nós somos e como nós temos que viver. Aí muitas pessoas não aguentam a sã doutrina. Por quê? Porque ela desvenda, ela desnuda o ser humano completamente. Ela mostra a face do ser humano. A doutrina, ela mostra quem nós somos, para que nós possamos ter dependência de Deus, completa dependência de Deus. A doutrina desnuda o ser humano. Desnuda completamente. A hipocrisia aqui de Pedro puxou as outras pessoas. E eu falei que Jesus usou literalmente, justamente esse termo. Em várias vezes Jesus combateu a hipocrisia, e eu quero mostrar a vocês alguns textos. E Jesus combateu, foi uma das coisas que ele mais combateu. Por quê? Porque os fariseus sabiam de Bíblia, entendiam da lei, mas nunca viviam. Olha o tamanho da hipocrisia. Eu cobrava uma coisa do meu irmão, mas eu não fazia. Como é que pode eu dizer, meu irmão, viva assim, mas eu vou viver dessa forma? Isso é a maior hipocrisia do mundo, é isso. É usar literalmente máscara. Por isso que a palavra aqui é hipocrisia. A palavra de ordem dessa noite, nesses 2 versículos, a palavra é hipocrisia. Por quê? Porque Jesus combateu. Kathleen, Mateus 6,2. Mateus 6,2. Mateus 6,2. Mateus 6,2, olha o que é que Jesus diz, justamente com os fariseus. Ó. Quando, pois, você der uma esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, a palavra, os atores da fé, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que é que Jesus está dizendo? Que esses homens vão receber a sua recompensa. E a recompensa é não herdar o reino dos céus, quando nós pegamos o contexto. O mesmo capítulo, versículo 5, Kathleen, versículo 5, 6:5. Olha o que é que ele diz. E quando orarem, nós não podemos ser hipócritas, na hora de doar, fazer uma doação, nem na hora de orar. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus combatendo a hipocrisia diretamente. Versículo 16, Kathleen, versículo 16, olha o que é que ele diz, a mesma coisa. Agora, no jejum, quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas. Era isso que esse povo vivia, justamente eles, os fariseus. Na hora de dar esmola, tocava trombeta, na hora de orar, hipócrita. A oração deles nunca passava do teto. Na hora de jejuar, hipocrisia. 3 elementos fundamentais da vida cristã. É melhor dar do que receber, a oração e o jejum. E tudo isso eles faziam através do fingimento. Do fingimento. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está corrigindo Pedro. Não só Pedro, mas Barnabé também. Os judeus cristãos estavam o quê? Fingindo uma coisa que eles não eram. Não viviam, aí automaticamente eles estavam dizendo que o quê? Que os gentios eram inferiores a eles, eles estavam causando separação dentro da igreja,
porque eles queriam viver no grupinho deles. Eles não tinham convicções de que a verdade de Cristo tinha libertado eles. Por quê? Porque eles ainda estavam numa vida de legalismo, querendo viver conforme as obras da lei. E isso aí nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a hipocrisia pode ser contagiosa. O contágio da hipocrisia. Eu posso induzir um irmão a viver de forma hipócrita. O princípio da influência. Nós podemos ser influenciadores e influenciados. Olha o perigo. Nesse momento aqui, era negativa a influência de Pedro. Completamente negativa. Por isso, cuidado. Cuidado para que você não seja contagiado pelo pecado da falsa influência. Muito cuidado, meu irmão. O pecado da falsa influência. Naquele momento ali, naquele momento, Pedro era uma pedra de tropeço. Literalmente, que o nome dele era pedra. Pedra de tropeço. Pedro, líder espiritual respeitado. Mas naquele momento ali, ele estava sendo uma pedra de tropeço. Por quê, pastor? Porque ele tinha contaminado os outros. Foi contaminado e saiu contaminando. Barnabé e os outros. Olha o perigo de uma igreja estar sadia, pregando a palavra de Deus e surgir o que? Ervas daninhas. O veneno de Satanás sendo lançado no meio da igreja. A igreja tem que cuidar. Como é que ela cuida? Através da palavra. Nós temos que ter cuidado. Por isso que Provérbios diz que nós temos que andar com os sábios. A palavra de Deus vai dizer assim: quem anda com os sábios será sábio. Coloque bem aqui, Kathleen. Nós temos que andar com os sábios, com pessoas que influenciam para o bem, positivamente. Provérbios 13:20. Provérbios 13:20. Eu gostaria de ler com a igreja, para que a igreja pudesse participar. Vamos ler aqui, igreja? Está aqui, ó. Vamos lá? Quem anda com os sábios será, mas... quem anda com os loucos, a palavra aqui tolo, literalmente, no hebraico é louco. Os loucos acabará mal. Por isso nós temos que ter cuidado, muito cuidado. A palavra é louco ou insensato no grego, no hebraico. É isso. Nós temos exemplos bíblicos de contágio do pecado. O pecado quando contagia, quando contamina. É só a gente ver desde o princípio da fundação. Eva caiu, Adão caiu. Gênesis 3. Josué 7. O pecado de Acã. Nunca tinham perdido uma batalha, meus irmãos. Deus diz: eu é quem labuto por vocês. Nenhuma. O pecado de Acã trouxe fogo estranho para dentro do acampamento, perderam a batalha. Números, a mesma coisa. Aquele povo começou a tirar Deus e começaram o quê? A adorar Baal, Baal-Peor. E influenciaram quase todos do acampamento. E eles começaram, em vez de adorar o único Deus, adorar um falso Deus. O pecado, quando contagia outras pessoas, isso é um perigo. O contágio é contagioso. É contagioso. Israel foi contaminado pelo pecado. E o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Ele usa duas palavras. Esses dois textos eu vou deixar para os irmãos levar para a vida. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa, acaba, destrói toda a massa, um bolo, um pão, tudo. Que é justamente o veneno lançado da hipocrisia. Coloque bem aqui, Kathleen, dois textos. E vai dizer no outro texto que a hipocrisia é igual a um câncer. Viu, doutora? Já usava a palavra câncer desde essa época. A hipocrisia é um câncer que corrói, gangrena, literalmente, no grego. Eu vou passar esses dois textos porque a gente tem que ter cuidado. Muito cuidado com as influências. Nós temos que influenciar para o bem, não ser falsas influências. Coloque bem aqui, Kathleen, 1 Coríntios 5:6. Primeiro, a massa que está contaminada, não presta para nada. 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios 5:6. Vai estar aqui, vamos ler, igreja. Está aqui, ó. Vamos lá? Não é bom
leveda toda a massa, destrói toda a massa, estraga toda a massa, só um pouquinho. Que fermento era esse? Qual o contexto do orgulho, o contexto da hipocrisia? É só isso. Por isso a igreja tem que tomar cuidado, por isso que tem esses alertas. A Bíblia nos alerta diretamente que o que está indo bem tem que ser cuidado, para que não possa a massa ser levedada, para que a massa não possa ser contaminada. E agora o que ele faz, ele vai falar, irmãos que estavam dentro da igreja, ele vai dizer, tinha 2 cânceres dentro da igreja. Cuidado, Timóteo, com os cânceres dentro da igreja. Coloque bem aqui, irmã Kathleen, 2 Timóteo 2,17. 2 Timóteo 2,17. Isso é tudo no contexto de quê? Da hipocrisia, para que a gente possa cuidar. Ó. Isso aqui, ó. 2 câncer. Vamos ler, igreja. Ó. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Hermineu e Fileto, os 2. 2 cânceres dentro da igreja. 2 câncer. E o que é que o apóstolo Paulo disse? Ó, cuidado, tem 2 aí. E eu não estou nem lembrando, não vou nem lembrar de Alexandre o Latueiro. Não é que o apóstolo Paulo nas suas cartas, está lembrado, né, irmão? Cuidado, Timóteo, com Alexandre o Latueiro, mensageiro de Satanás, está dentro, entre vocês. Por isso, a responsabilidade de líderes, de obreiros, da igreja como toda, tá? Nós temos a responsabilidade de quê? Multiplicar, de influenciar. A nossa influência tem que ser para o bem, e não para o mal, não para destruir, não para desfazer o que Deus fez. Por quê, pastor? Tudo isso por causa da hipocrisia, por causa das máscaras. Tiago, o irmão do Senhor, vai dizer, ó, eu tornei vocês, tá? Vocês são mestres, por isso vocês serão mais cobrados do que os outros. O apóstolo Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer isso. Ele era tido como um dos apóstolos, era uma das colunas da igreja, tá? Lá em Hebreus ele vai dizer, ó, lembrai-vos dos vossos guias, imitai-vos na fé. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? A mesma coisa, ser padrão para os fiéis, Timóteo. Nós temos que viver uma forma padrão, que nós venhamos a ser o quê? Pessoas que reflitam a luz de Cristo. E não pessoas hipócritas, não. Nós temos que trazer a igreja para que cada dia ela esteja mais e mais alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Pedro teve um deslize. E os deslizes são para ser o quê, pastor? Consertados. E o apóstolo Paulo se choca agora, no verso 13. Ele vai dizer, até tu, Brutus, com Barnabé. Barnabé andou com ele. Aí ele fica chocado, até tu, Barnabé. Tu estás no mesmo caminho dos outros. Olha o que é que ele diz, verso 13, né? Verso 13. Os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, Pedro, ele é o Pedro aqui, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Barnabé também caiu. Barnabé também começou a usar máscaras. Por isso que o termo aqui Paulo é enfático, dizendo até tu, Barnabé, ao ponto do próprio Barnabé. O próprio Barnabé, o filho da consolação, aquele que consola. Barnabé era conhecido como filho da consolação. Judeu, levita, o nome original José, né, chamado de Barnabé. Então, naquele momento ali, os deslizes, porque às vezes você está pensando que você está fazendo uma coisa certa, mas está certo no meu pensar ou está certo à luz da palavra de Deus? Está certo na forma que eu penso à luz da palavra de Deus. Um homem generoso, um homem corajoso, tudo isso tem a ver com o nome dele. Líder conhecido, homem bom, mestre, missionário, pioneiro. Ele foi pioneiro. Quando você pega a Bíblia, vai dizer, as viagens missionárias, vai dizer Barnabé e Paulo. A primeira viagem, depois é que Paulo e Barnabé. Ele era pioneiro, o pioneiro era ele. Por isso que o apóstolo Paulo está escandalizado aqui. Está escandalizado, dizendo, até tu, Barnabé, até tu está caindo, Barnabé, até tu, Barnabé, está entrando nessa, Barnabé. Volte, Barnabé, volte.
experiência missionária, homem de Deus, mas teve os seus deslizes. Nós temos que cuidar. Testemunhou os milagres, testemunhou vários milagres, compromisso pessoal com a pregação do Evangelho. Era uma das lideranças no concílio, lá em Atos 15, quando teve a defesa de Tiago e Pedro, os dois colunas da igreja. Barnabé estava lá, contando toda a história, o que tinha acontecido com os gentios, os sinais, milagres e prodígios. Barnabé estava lá no concílio, o primeiro concílio da igreja. Barnabé estava lá. Por isso nós temos que cuidar. Grandes homens de Deus, teve momento que tiveram momentos de hipocrisia. Íntimo do apóstolo Paulo, íntimo, companheiro de viagem, homem, amigo. E o que é que o apóstolo Paulo se deixou levar? Ter se deixado levar, se contaminou também. A palavra é essa. Está contaminado também, Barnabé. Caiu também, Barnabé. É isso que ele está dizendo. Se juntou com eles, Barnabé, tu. Por isso nós temos que ter cuidado. A passividade é perigosa. Barnabé deixou-se levar, porque pelos encantos, as palavras bonitas dos judeus que chegaram naquele momento, nós temos que ter cuidado com a passividade. Não basta iniciar o mal, é preciso resistir ao mal. Resistir ao mal, e ele fugirá de vós. É resistir. Meus irmãos, a neutralidade não existe para o crente em questões morais e em questões teológicas. É impossível nós vivermos em cima do muro. Por isso nós temos que ter cuidado. A pressão de grupos. Peraí, está me pressionando? O que é que está acontecendo? A irmã estava ontem comigo e disse: vou continuar orando para que não venham setas inflamadas para atrapalhar o progresso da igreja, como a igreja está progredindo. Nós temos que ter, a palavra aqui usada, meus irmãos, é forte. Hipocrisia é dissimulação. Ator da fé dissimulado não vive. Barnabé, os outros e Pedro contaminou, efeito dominó, tum, 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 caindo, um a um, por causa da hipocrisia. Tá? Isso tem efeitos danosos dentro da igreja. É devastador. Pedro foi afetado, Barnabé foi afetado e os outros, os demais foram afetados. Os gentios convertidos, toda a igreja. Criaram-se o quê? Grupos paralelos. E Paulo está lá testemunhando. Vocês... Era o início, a gente tem sempre que lembrar isso, era o início da pregação do Evangelho aos gentios. Por isso essa defesa enfática, nós não podemos deixar entrar ervas daninhas no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele testemunha, o testemunho era o Evangelho vivo, era Cristo, não poderia ser comprometido em público, não poderia. Não poderia. O que é que não pode ser comprometido hoje? A justificação pela fé não pode ser comprometida. Não é pelo obras, não é por obras. Próximo título será esse, a justificação pela fé, onde nós vamos pregar do verso 15 até o verso 21, já próxima semana. Justificação pela fé. Não pode ser comprometido. O que é que não pode ser comprometido, pastor? A unidade da igreja. Ninguém quebra a unidade da igreja, ninguém, porque a igreja é de Cristo. Todos que tentaram saíram da igreja, porque quebra a unidade. A liberdade cristã não pode ser quebrada, não. A liberdade não é licença para viver de toda forma, não é licença, não é para viver em pecado, não. É ser libertos da lei, que a lei mostra que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador. Então nós temos que ter cuidado. A liberdade cristã, o caráter de Deus, Deus é santo, justo e bom. Há dois tipos de influências, a influência positiva e a influência negativa. Barnabé naquele momento foi uma influência negativa, e nós temos que tirar lições disso, tá? Primeira lição: influenciados e influenciadores. Nós temos que influenciar através disso, da palavra de Deus. Até os maduros, cuidado, mais maduro na fé. Não, eu já tenho 250 anos de igreja, pode ter a idade de Matusalém, de igreja. Cuidado,
cuidadosamente. Escolher as companhias, tá? Companhia com quem eu ando, com quem eu estou andando, quem está me influenciando. Influência negativa, tá? E positiva. Haverá momentos de pressões, meus irmãos, no meio de uma sociedade, num ambiente de trabalho. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, é mais fácil ser arrastado para baixo do que puxado para cima. Pegar no pé e puxar para baixo é bem facinho, agora arrastar de volta e trazer, como Jesus fez com Pedro, vem Pedro, pegou pela mão. Pegar pelo pé e puxar é mais fácil. Meus irmãos, é o cuidado, por isso nós temos que ter o quê? Viver pelo exemplo. O exemplo, qual o exemplo, pastor, das Escrituras Sagradas? O exemplo, não o exemplo da negatividade. Pedro, naquele momento, olha o que foi que Pedro fez naquele momento. Seguiu os outros e Barnabé cedeu. Foi também a carreira, tudo isso. O compromisso é com as Escrituras Sagradas. O pecado pode se espalhar como fermento, levedar toda a massa. Por isso nós temos que seguir o exemplo de quê? De positividade. Positividade não é a positividade do mundo, não. O que as Escrituras mostram, tá? Não é apoderamento, não é isso. É o que as Escrituras, o exemplo é isso, nessa questão. Paulo deu exemplo, confrontou o erro e defendeu o que? O Evangelho. É assim que nós temos que fazer. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, né? Sejam meus imitadores. Agora, por que o apóstolo Paulo dizia isso? Porque eu sou imitador de Cristo. Eu imito a Cristo, por isso vocês podem me imitar. O apóstolo Paulo disse isso aí. Ele vai mais longe, eu vou pedir a Kathleen para colocar aqui, Filipenses 4:9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós temos que viver assim, pegar esse versículo e marcar também. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Vamos ler, igreja. Filipenses 4:9. Aqui, ó. O que também... Vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos de novo. Foi baixinho, vamos lá. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram de mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Olha como é interessante. Aprenderam, receberam e ouviram. Ó, 3 verbos aí para a gente anotar. Para que nós possamos ser esse exemplo para outras pessoas. Aprendemos, recebemos e ouviram. Aí ele vai dizer aqui o que é que vai. E o Deus da paz estará com vocês. Quando vocês façam do mesmo jeito. Aprendam, recebam, ouçam e vivam. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que ele era exemplo. Naquele momento ali, Pedro, claro que ele deu uma guinada na vida dele. Ele reverteu aquilo, meus amados irmãos, tá? A importância da firmeza na hora de defender. Quando todos estão o quê? Comprometendo o Evangelho. Tá? Nós temos que continuar firmes. Firmes. A gente viu todo isso aí. Nós temos que continuar firmes, nós não podemos voltar atrás. Nós temos exemplos de homens que continuaram firmes. Daniel não quis comer do banquete do mundo, não quis comer do banquete de Nabucodonosor, não quis, não se contaminou, literalmente. A palavra de Deus vai dizer isso lá em Daniel 1:8. Daniel não se contaminou com as iguarias, com as oferendas que Nabucodonosor estava oferecendo. José resistiu à sedução. Homens, cuidado com a sedução. Elias diz, só restou eu, Senhor. Aí depois Deus disse para ele, não, igual a ti eu tenho mais 7.000. Nós temos que resistir. Micaías profetizou. 400 homens vinham profetas e ele profetizou. Paulo, né, disse depois, todos me abandonaram. O apóstolo Paulo foi abandonado. Todos os abandonaram. Ele vai dizer isso na 2ª carta a Timóteo. Mas ele disse que combateu o bom combate até o fim. Completou a carreira e guardou a fé. É isso que nós temos que continuar. Nós temos que fazer uma análise, tá? Nós nunca devemos subestimar a influência. Tem pessoas que influenciam. Para quê? Para o bem? Não, para o mal. Nós temos que ser pessoas conscientes. O líder, o cristão,
e viver pelo exemplo, o exemplo que a palavra de Deus nos dá. Resistir a grupos paralelos que podem surgir dentro da igreja, proteger os fracos é aqueles que estão chegando na fé, os novos na fé. Nós temos que blindar eles, blindar aqueles que estão chegando, os bebês espirituais que ainda precisam de alimento. Nós temos que fazer isso como homens e mulheres mais maduros, como líderes. Nós temos que cultivar a coragem, viver a coragem, ser homens e mulheres corajosos, preparar para resistir hoje, para que nós não venhamos cair. Por isso nós temos que fazer escolhas. Quem está nos influenciando? Qual modelo? Por que aquela pessoa me influencia? Ela vive o que prega, ela é um exemplo para que eu possa seguir. Não há perfeição, mas há homens e mulheres que podem nos orientar nessa caminhada. Nós temos que ser homens e mulheres vigilantes. O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que pensa que está em pé, cuide. É o cuidado, é necessário, é diário. Só precisa disso, há um limite, há um fio bem fino entre o sagrado e o profano. A gente tem que ter muito cuidado. Não siga a multidão cegamente. Toda vez que a multidão, quando dizem isso aí, eu fico, a multidão, a palavra está, não é, nunca foi, a multidão. Tem pessoas que seguem e vão e se influenciam e não olham para as escrituras sagradas e estão cegos, guiados por outros cegos. E nós temos que ter cuidado, não podemos ser guiados pela multidão. A palavra de Deus não está no meio da multidão, está nas suas escrituras, está aqui. Está nas escrituras sagradas, é ela que vai nos dar o alicerce. E, meu amado irmão e irmã, vai ter momentos que nós vamos estar sozinhos nessa caminhada. Jesus foi abandonado, seremos abandonados também. Haverá momentos de dores, haverá momentos que vai ser você e Deus lá, joelho dobrado, tal, lágrimas, mas sabendo que Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Nós temos todas as promessas, por isso nós temos que ter cuidado como igreja. Tá? Vou falar novamente, o movimento de grupos paralelos, a cultura, não deixar a cultura entrar dentro da igreja, a proteção das escrituras sagradas. Como é que eu protejo a escritura? Com a verdade que liberta, pregando a verdade. Não precisa, a defesa da verdade é a verdade, pregar a palavra de Deus, é só isso, tá? Que nós possamos combater o bom combate biblicamente, tá? Nós temos que continuar firme, tá? E continuar com coragem. Tem homens e mulheres de Deus que podem nos orientar sim, tá? Isso positivamente dentro da igreja. Mas a palavra, ela sempre deixa um alerta, porque aqui, nesse momento, Barnabé, Pedro e os demais estavam vivendo de máscaras. E é um perigo, aqueles que vivem assim. Isso não quer dizer que eles continuaram, não, foi um momento. E nós chegamos no verso 14, só ler ele para a gente encerrar. Diz assim, verso 14 diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, porque quer obrigar o gentil, o não judeu, a viverem como judeu. É isso, o apóstolo Paulo diz aqui, nesse momento aqui, que o apóstolo Pedro não estava vivendo conforme a verdade, o que Cristo deixou para que nós possamos viver. Por isso ele foi repreendido. A repreensão veio severamente. Aqui o apóstolo Paulo diz, quando eu percebi, eu fui lá e confrontei. Confronto em amor, para que haja mudança. Confronto para que nós possamos abrir a mente e voltar e realinhar a nossa vida e a nossa história. O confronto tem que haver para que haja mudança de rota, conversão. Para que haja mais o que, pastor? Discernimento do que é certo e do que é errado.
Se nós não tivermos discernimento, como é que nós vamos saber o que é certo, o que é errado? Então, mudança de rota, temos que perceber, mudar de rota, voltar. Compreensão do que Deus quer para as nossas vidas, meus amados irmãos, e reconhecer para não errar mais onde nós erramos. Tantas vezes, tantas oportunidades, uma das coisas que a gente vem aprendendo é: não erre mais onde você errou. Não erre mais onde você errou. Quantas vezes eu já tirei daqui, meu filho? É isso que Deus está falando para nós. Quantas vezes eu já te tirei? Quantas vezes eu já te transportei? Quantas vezes eu te tirei do lamaçal e te trouxe para a luz? Quantas vezes você vai continuar errando? Por isso que nós temos que ter esse discernimento, para que nós não venhamos a cair de novo. Não venhamos. Isso simplesmente é discernimento, isso é dom. Tá? Faz parte dos dons deixados por Paulo lá. Discernimento espiritual. Discernimento, nós temos que ter isso. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Ele vai dizer que o apóstolo Paulo não procedia. Quando, porém, vi que não procediam, né, não tinha discernimento corretamente segundo a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo foi lá. Pedro, naquele momento, não tinha discernimento. Nós temos que ter discernimento espiritual. Isso é dom, está lá em 1 Coríntios, tá? Discernimento. E até o apóstolo Paulo traz algumas palavras fortes, né? Que há espírito, discernimento de espíritos malignos. Pessoas usadas. Então nós temos que ter discernimento. E isso tudo é fruto do relacionamento com Deus. Quando nós vamos ter discernimento? Quanto mais relacionamento com Deus, mais discernimento espiritual. Por isso que não pode ser o que a gente viu, a hipocrisia, não pode, meus amados irmãos. A responsabilidade daqueles que estão direcionando a igreja, tá? Vigiar sempre. O apóstolo Paulo viu que Pedro naquele momento não estava com a verdade. Havia um comprometimento do evangelho, da verdade deixada, estava sendo comprometido. Por isso houve justamente a exortação. Poderia ter causado dano no meio da igreja, poderia. Destruição da unidade, poderia ter acontecido tudo isso. Por isso que tudo isso é um princípio perigoso, se o homem e a mulher de Deus não têm discernimento. Tá? Naquele momento ali, aquela decisão daquelas pessoas, Pedro, Barnabé e os demais, estava ofuscando a Cristo. Nós estamos aqui para refletir a luz de Cristo, nunca é pessoal. Nunca é pessoal, nunca é a luz do homem, não. É aquilo que João disse, ó, que eu diminua, que ele cresça. Sempre foi Cristo. Se for refletir a luz do humana, a igreja nunca avança. Nunca é por causa do homem, nunca foi, nunca será. É a luz de Cristo, nós temos que resplandecer Cristo. É Cristo, Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória, somente Cristo. É a suficiência de Cristo. Enquanto Paulo viu, os outros não viu. Por isso que nós temos que ter esse discernimento para que nós não venhamos a cair. Não teve. Pedro não teve naquele momento. Barnabé não teve naquele momento, não. Discernimento espiritual. Por isso requer relacionamento com as Escrituras Sagradas, sensibilidade do que é o espiritual e o que é material. Nós temos que ter esse discernimento. O que é espiritual? O que é? O que vem de Deus verdadeiramente? Coragem. Tem que ter coragem. De vez em quando nós vamos ser desagradados, porque a palavra fala. E nós temos que ter disposição para agir quando ela falar. Nós não somos omissos, não, mas nós falamos em amor. Não procediam, não, corretamente. Estavam comprometendo a verdade do Evangelho. E tudo isso nós temos que cuidar para que não aconteça com a igreja. A igreja, por isso que a igreja, o pastor blinda a igreja, para que não venha uma erva daninha para destruir o que foi formado em 50 anos de idade. Como já aconteceu. Os instrumentos usados, quebrou, rachou. Aí por isso que a gente defende com ênfase o quê? A doutrina. A doutrina, a igreja alicerçada na palavra de Deus.
Uma igreja que anda na palavra de Deus, que anda na palavra de Deus, que anda conforme a vocação que nós fomos chamados. Uma igreja que ama, uma igreja que adora, uma igreja que vive conforme verdadeiramente filhos da luz, não filhos da iniquidade, filhos das trevas, não. Um andar digno do Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, dignamente, andem dignamente, meus amados irmãos. Por isso que nós dissemos, se nós dissermos que estamos mantendo comunhão com o irmão e não amamos o irmão, como é que nós vamos dizer que nós amamos aquele irmão? Isso já é João dizendo lá na sua primeira epístola. Então tudo isso é um cuidado para que nós não venhamos a nos deslizar, a pisar numa casca de banana, para que a igreja saia do prumo por causa de falsa doutrina ou uma ortodoxia que não condiz, porque é uma máscara por trás daquilo ali, falsa espiritualidade. Nós temos que cuidar disso. Isso tudo é exortação de Pedro, de Paulo a Pedro, de Paulo a Barnabé, de Paulo aos demais. É uma correção, e isso serve para a gente, para nós hoje, para que nós venhamos andar com a verdade. Naquele momento ali não havia, não andavam corretamente segundo a verdade, não havia. Por isso, cuidado da igreja é a verdade, e não coisas lançadas para que torne uma verdade uma inverdade, não. Aquela verdade estava sendo quebrada, Jesus é a verdade. A verdade, nós observamos isso. E nós temos que ser fiéis a essa verdade, libertos e alicerçados nessa verdade que nos libertou. A verdade do Evangelho estava sendo comprometida. E isso não pode acontecer na igreja. As boas novas de salvação, a mensagem tem que ser limpa. Uma mensagem que salva, uma mensagem que traz luz às outras pessoas. A luz de Cristo, é isso que tem que trazer. O evangelho específico sobre Cristo Jesus é simples, mas tem que haver mergulho nas Escrituras Sagradas. E isso precisa de intimidade com Deus, uma vida com Deus, diariamente. Está aberto, meus irmãos, para quem quiser fazer algum complemento. Fiquem à vontade. Vou encerrar mais cedo. Complementar, falar, perguntar, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Hoje nós vamos terminar cedo. Ou então vou esperar uns 10 minutos aqui, até sair alguma pergunta. Quiser fazer algum complemento? Os obreiros, Giliardi, Ivan, Janison, Francisco, Ayrton, 4 obreiros aí, ó. Os 4 aí, se eu não souber, tem os 4 para responder. A igreja está... Obreiro, e Enilson ainda está ali, ó, no canto lá, o obreiro, está terminando o curso dele também. 5 obreiros aqui hoje só. Podem perguntar, que tem obreiro para todo lado para responder aí. A pergunta é isso, cuidado. Qual o perigo? A palavra lá está hipocrisia máscara, literalmente é máscara, que surgiu aonde, pastor? Era justamente justamente os atores que tinham, tá? Aquela filosofia que tinha os atores, que usavam máscara. E a palavra hipócrita vem justamente disso. É você ser uma coisa que você não é. Você diz que é, exteriormente, né, reflete aquilo ali, mas internamente, e a gente tem que ter cuidado com isso. Jesus chamou eles de sepulcro caiado, porque eles eram hipócritas. Justamente os fariseus. Vocês são igual a túmulos. Por fora é bonito, o túmulo, né? Bonito, mas por dentro está podre. Olha como a palavra Jesus usa justamente para os fariseus naquele momento. Meus irmãos, então a palavra dessa noite foi isso. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado. E não viver uma vida que a gente viu aqui em duplicidade. Pedro aconteceu, mas Pedro retornou. Nunca é para que nós venhamos continuar, não. Mas é para que haja mudança de rota, mudança de mente, metanoia e mudança de coração, para que nós não venhamos ser contaminados, como acontecia nessa época. Jesus veio para quebrar tudo isso,
toda essa hipocrisia. Então nós não podemos voltar a ela, não. Homens e mulheres de Deus, alicerçados na palavra de Deus. Como não tem pergunta, vamos orar em nome de Jesus. Nem algum comentário. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos. Te rendemos graça por essa noite, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, ó Deus, que nós, ó Deus, fomos chamados através dela, ó Deus, fomos iluminados, ó Deus, fomos, ó Deus, completamente transformados. E nós estamos aqui hoje, ó Deus, para aprender mais e mais do Senhor. Que o Senhor nos direcione, ó Deus, através da tua palavra, que é revelada, que é inspirada, mas que sempre nós precisamos de iluminação do céu do alto, para que nós não venhamos cair, ó Deus, em nenhum ponto aqui. Sabemos que somos fracos e falhos, ó Deus, mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor, ó Deus, nos conduza, que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça nessa caminhada. Ó Deus, dias difíceis, mas nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ó Deus. Que o Senhor guarde, ó Deus, os nossos lares, que o Senhor, ó Deus, abençoe os nossos filhos, ó Deus, que o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre a vida deles, ó Deus, para que eles possam ter uma experiência real com o Senhor, ó Deus. Nossa casa, nossa família, que eles possam dizer, maridos, esposas, ó Deus, pais, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem coisa melhor no mundo, ó Deus, que estar na tua presença, ó Deus, e te servir. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, para os nossos lares, nos leve, Pai, em segurança. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um restante de semana abençoado e abençoador na tua presença, para que nós possamos, ó Deus, fazer o diferencial, para que nós possamos influenciar outras pessoas através da tua palavra. Ó Deus, que nós possamos viver verdadeiramente, ser tuas Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo, majestoso e poderoso